Caros amigos, então vamos ao nosso curso online Gerenciando a Ansiedade. Vamos a esse belo treinamento a partir de usar ferramentas para que o seu eu se torne minimamente autor da sua própria história. Fiquei sabendo que nenhum de vocês que está assistindo a esta apresentação precisa de psiquiatra. Vocês estão tranquilos, dormindo bem e fazendo da sua vida um espetáculo único e imperdível. Caso contrário, se eu estiver errado, esta apresentação é dedicada 100% para você. Eu sou Augusto Cury e estou aqui para dividir com você um material exclusivo sobre como gerenciar as principais causas e consecutivamente controlar os sintomas básicos dessa doença tão perniciosa que atinge grande parte da população mundial. E qual é o mal do século? A depressão? A depressão é o último estágio da dor humana, é verdade. Não há dúvida que ela abarca um número assombroso de pessoas nas sociedades modernas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1,4 bilhão de pessoas, cedo ou tarde, irão desenvolver o último estágio da dor humana, um tipo de depressão, o que corresponde a 20% da população do planeta. Mas a síndrome do pensamento acelerado, a SPA, essa síndrome que eu descobri e que tive a infelicidade de saber que abarca grande parte da população mundial, de fato é o verdadeiro mal do século. Provavelmente 80% das pessoas de todas as idades, de alunos a professores, de intelectuais a iletrados, de médicos a pacientes, desenvolverão os sintomas básicos da síndrome do pensamento acelerado, da ansiedade que ocorre, surge, intensifica-se a partir da agitação mental, de uma mente que pensa excessivamente, mas não consegue ser autor ou gestora dos seus pensamentos. Sem perceber, a sociedade moderna, consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável: o ritmo de construção de pensamentos. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais, sem gerenciamento, é uma bomba contra a saúde emocional. Isso gerou consequências seríssimas para a saúde não apenas de crianças, mas também dos pais, não apenas de profissionais liberais, mas também dos trabalhadores das empresas. O prazer de viver fica asfixiado pela síndrome do pensamento acelerado, a criatividade, o desenvolvimento das ferramentas mais importantes para você ousar, se reinventar e se tornar protagonista da sua própria história. Portanto, saibam, a ansiedade é o verdadeiro mal do século. Estamos adoecendo rápida e coletivamente. As crianças e adolescentes no mundo todo estão desenvolvendo uma dificuldade de elaborar perdas e frustrações, uma incapacidade de se colocar no lugar do outro, uma dificuldade de escrever os capítulos mais importantes de suas vidas, nos momentos mais dramáticos de sua história. Eu tenho dado conferências para a plateia de magistrados e eu tenho falado que, infelizmente, estamos diante de um trabalho escravo legalizado. Crianças e adolescentes têm tempo de tudo, mas não têm tempo para ter infância, não têm tempo para se aventurar, não têm tempo para libertar o seu imaginário e ter um encontro marcado consigo mesmo, bem como os adultos. Infelizmente, os adultos estão apresentando uma quantidade de sintomas da síndrome do pensamento acelerado dramática. Eles têm dor de cabeça, dores musculares, queda de cabelo. Eles não entendem que esses sintomas físicos representam o esgotamento cerebral. O cérebro, bilhões de células estão clamando: por favor, mude seu estilo de vida. E essas pessoas simplesmente não têm um caso de amor, um romance com a sua saúde psíquica. Vocês sabiam que 1 em cada 2 pessoas, de acordo com a Universidade de Michigan, o Instituto de Pesquisa Social, desenvolverá um transtorno psiquiátrico ao longo da vida? Estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Estamos falando que metade das pessoas que está ao seu redor vai ser abarcada por sintomas importantes, por doenças psíquicas importantes. Bom, e a síndrome do pensamento acelerado, essa ansiedade decorrente da agitação mental,
como nós veremos, do uso excessivo de smartphone, do excesso de informação, do excesso de trabalho e preocupação, infelizmente tem engrossado essa estatística, tem levado seres humanos de todas as raças, culturas e todos os níveis intelectuais, bem como todas as religiões, a viver seus piores dias, uma vida estressante numa sociedade aparentemente livre. Na realidade, somos prisioneiros vivendo em sociedades democráticas. E você é meu convidado para permanecer até o final desta apresentação e tomar conhecimento de como gerenciar as principais causas da ansiedade e, consequentemente, controlar os sintomas que produz um grau de asfixiamento do prazer de viver, do encantamento, da capacidade de criar, da capacidade de se reinventar numa intensidade jamais vista na história. Infelizmente, estamos diante da geração mais triste de todos os tempos, mas que tem tido acesso à indústria do lazer mais poderosa que a humanidade já conheceu. É um paradoxo, uma geração triste, ansiosa, inquieta, diante de uma indústria do lazer que deveria ter produzido o encantamento, a alegria, a suavidade, o relaxamento em todas as etapas da vida. Você tem de refletir sobre esses paradoxos, seja você profissional liberal, professor, pai, mãe, psicólogo, trabalhador das empresas, você tem de refletir e de se preocupar por onde caminha a humanidade, por onde caminha a sua humanidade, por onde caminha a saúde psíquica e a qualidade de vida das pessoas que estão ao seu redor. E quando eu falo em controlar a ansiedade, também estou falando em autocontrole, em gerenciamento dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas atitudes. Além disso, o gerenciamento das principais causas dessa doença, desse transtorno, te ajudará a reorganizar os sintomas psíquicos e os sintomas psicossomáticos, de um modo em que você se torne minimamente protagonista da sua própria história. Nós não falamos em cura na psiquiatria e na psicologia, nós falamos num eu que reedita a janela da memória, num eu que aprende a gerir o mais complexo de todos os mundos, a mente humana, o mais complexo de todos os planetas, o único que não pode esgotar, o planeta emoção. Todos nós estamos preocupados, pelo menos as pessoas mais conscientes, com o esgotamento do planeta Terra, com o aquecimento global, com a desertificação do solo. Mas não estamos percebendo que o planeta emoção, mais rapidamente do que o planeta Terra, asfixia-se ou destrói os seus principais recursos. Uma pergunta básica e fundamental: o que são os sintomas psicossomáticos? Preste atenção no nome: psico, soma, mente, corpo. Sintomas psíquicos alterando a dinâmica do corpo. Por exemplo, se você sofre por antecipação ou rumina perdas e frustrações, isso pode esgotar o cérebro e manifestar-se como dores de cabeça ou dores musculares ou até acordar cansado. Portanto, sintomas psicossomáticos refletem que a ansiedade deixou de ser saudável e passou a ser doentia, porque está produzindo tanto sintomas psíquicos quanto sintomas no soma, no corpo. Se você tem uma mente inquieta ou agitada, insatisfação constante com situações pessoais e de terceiros, se sofre um cansaço físico exagerado durante o dia, se às vezes não tem aquela motivação, o seu corpo não tem frescor, ânimo para realizar suas tarefas, ou então, se você todos os dias tem uma mente agitada ou um sono fragmentado, você está apresentando sintomas psíquicos que refletem que a sua ansiedade deixou de ser saudável e passou a ser doentia. Você tem de entender que também há outros sintomas que refletem uma ansiedade que não motiva, não anima, não inspira, não estimula a produção de sonhos, mas coloca o ser humano num calabouço, num cárcere, o cárcere da emoção. Por exemplo, baixo limiar para suportar frustrações, déficit de memória ou esquecimento. E além disso, dificuldade de se colocar no lugar do outro, dificuldade de pensar antes de reagir, déficit de paciência,
Como está seu nível de paciência? Você, quando contrariado, reage com bom humor? Dá risada de alguns erros dos seus filhos? Alguns erros da sua esposa ou dos seus colegas de trabalho? Ou leva a vida a ferro e fogo? Cobra demais? É um agiota da emoção? Exige o que os outros não podem dar. Em mais de 70 países em que eu sou publicado, eu tenho uma preocupação enorme com a atitude do ser humano em relação aos seus pares. Frequentemente, sem perceber, somos algozes das pessoas que nós mais amamos. Cobramos excessivamente dos nossos filhos, da nossa parceira, nossa esposa ou namorada, do nosso marido ou namorado. Cobramos excessivamente, de maneira atroz, dos nossos colegas de trabalho. Não conseguimos relaxar, nem conseguimos estimulá-los a viajarem para dentro de si mesmos, provocar o seu imaginário para desenvolver um pensamento mais complexo, o pensamento antidialético, para darem respostas inteligentes nas situações estressantes. De fato, somos agiotas da emoção. Nós nos doamos e cobramos demais a fatura. Mas o que é pior é que frequentemente nós somos autoagiotas, ou seja, nós cobramos excessivamente de nós mesmos. Às vezes, damos até oportunidade para os outros, mas somos implacáveis quando falhamos. Às vezes, promovemos e elogiamos as pessoas ao nosso redor, mas quando nós erramos, quando não correspondemos às nossas próprias expectativas, nos tornamos agiotas. Nós nos esmagamos através da autopunição, autocobrança, através de sempre, no portfólio da nossa mente, gritar: você falhou, mais uma vez. Não conseguimos ser o nosso melhor fã, nos abraçar, ter um caso de amor para a nossa saúde emocional. Infelizmente, grande parte dos seres humanos que brilham no teatro social, em todas as nações, de todas as culturas, de todas as religiões, são opacos dentro de si. Brilham fora, mas dentro tem um teatro da sua mente, onde não há luz para os atores brilharem. Eles frequentemente se tornam autopunitivos, autocobradores. Eles esmagam, sem perceber, a sua própria saúde mental através de um nível de ansiedade atroz, uma hiperaceleração de pensamentos não gerenciadas pelo eu. Neste exato momento, você efetivamente está no lugar certo, um lugar onde poderá trabalhar ferramentas para conhecer o funcionamento da mente e atuar como artesão da inteligência. Claro, por favor, este curso, que é vital para adolescentes, para adultos, para profissionais, para pais, para mães, para educadores, ele não produz milagres. Este curso vai dar ferramentas para que você treine todos os dias para atuar como diretor do seu próprio script. Porque se você não atuar como diretor do seu próprio script, quem vai escrever os capítulos mais importantes de sua história serão seus traumas. Essa mente agitada que às vezes você, porventura, tem, essa sociedade urgente e consumista, as pressões das pessoas, as perdas, as frustrações, enfim, quem vai controlar a sua mente, quem vai controlar a sua qualidade de vida, quem vai controlar a sua biografia, na verdade, será uma série de variáveis, uma série de fenômenos, uma série de traumas que vai estimular você, infelizmente, em muitas situações, ser um escravo, vivendo em sociedades livres. Tenho dado muitas conferências para magistrados, plateias de juízes, e tenho uma preocupação muito grande com esses nobres profissionais. E eu tenho dito que nunca nas sociedades livres, democráticas, houve tantos prisioneiros num único lugar, que é inadmissível ser um prisioneiro, um escravo, dentro de nós mesmos. Não há nenhuma garantia que as sociedades democráticas, livres, produziu ou produzirá um ser humano livre no palco da sua mente, capaz de ser o ator principal, capaz de ser o diretor do seu script, capaz de levá-lo a sair da plateia e encenar a peça que ele quer viver, seja na sua família, no seu trabalho, ao longo da sua existência.
Bom, você deve colocar em prática uma série de ferramentas para trabalhar os sintomas mais importantes que você tem. Por exemplo, para trabalhar a insônia. E a insônia, ela é um drama. Uma pessoa que não dorme bem, pelo fato de já estar com uma mente hiperpensante e roubar a energia do córtex cerebral, multiplica muitas vezes o seu estado de estresse. Você deve trabalhar a insônia, deve trabalhar as tensões musculares, as dores de cabeça, você deve trabalhar os níveis de irritabilidade, você deve trabalhar tudo aquilo que de alguma forma te controla. Como? Relaxando mais, contemplando o belo, doando-se, mas diminuindo a contrapartida do retorno, aprendendo a ter um caso de amor com a saúde psíquica das pessoas que estão ao seu redor, aprendendo a dar risadas da picuinhas, incoerências e tolices, aprendendo a dar um choque de lucidez em cada pensamento perturbador. Nesse exato momento, há múltiplas pessoas em toda a Terra pensando em suicídios. A cada 40 segundos, uma pessoa morre pelas próprias mãos, suicida-se. Nenhuma delas quer matar a vida, quer matar a dor. O autoabandono, a autopunição, os níveis atrozes de humor depressivo e de ansiedade, impugnar cada pensamento perturbador, não sabe criticar cada ideia angustiante, não sabe dar um choque de lucidez nos seus próprios pensamentos, não sabe confrontar as emoções que produzem fobias, angústias, perda do prazer de viver, falta de sentido existencial, altos níveis de irritabilidade. Portanto, aprender ferramentas que te torne o diretor do seu próprio script pode fazer toda a diferença para que você não apenas escreva os seus capítulos mais importantes nos dias mais ansiosos, mas aprenda também a ser um artesão da emoção na relação com seus pares, para que os seus filhos não vejam em você um ser humano que fomenta os seus transtornos, mas que oxigena a sua capacidade de pensar e a sua saúde psíquica, para que seu parceiro ou parceira também não veja em você um algoz que está pressionando e asfixiando o que eles têm de melhor, ou então os seus colegas de trabalho que não se sintam ameaçados, porque você é um líder que sufoca, mas um líder que liberta, um líder que é capaz de vender bem a sua imagem, que é capaz de ter disciplina e ter metas solenes para que as pessoas que observam você tenham um olhar diferente. Aqui está um líder que me encanta, aqui está um líder que promove o que eu tenho de melhor e não aquele que extrai o que eu tenho de pior. Ao longo de 30 anos, atuando como psiquiatra e psicoterapeuta, fazendo mais de 20.000 sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos, e também pesquisando e desenvolvendo conhecimento com muita humildade, talvez naquela área que seja a última fronteira da ciência, um mundo onde se constrói pensamentos, onde o eu se torna gestor da mente humana, os papéis conscientes e inconscientes da memória, as técnicas básicas de gestão da emoção. E mais uma vez, com muita humildade, sou autor do primeiro programa mundial de gestão da emoção. E além disso, sou autor de um programa como se produz, quais são as ferramentas para se formar pensadores. E nas escolas do mundo todo, nós estamos assistindo professores que são profissionais brilhantes, mas debaixo de um sistema educacional altamente encarcerante, produzindo repetidores de ideias e não mentes brilhantes, ousadas, reinventivas. Nós vamos aprender muitas técnicas de gerenciamento da ansiedade aqui, mas essas técnicas são úteis também para libertar o imaginário, para que você, educador, possa estimular os seus filhos e alunos a desenvolverem uma nova agenda psicológica, para que eles possam criar mais ideias, ousar mais, empreender, não ter medo da dor, não ter medo do caos, mas usar o caos, a dor, as crises como uma oportunidade única para libertar o seu imaginário e para brilhar numa sociedade altamente estressante e opaca. O nosso curso Gerenciando a Ansiedade
Não é um curso de psicoterapia. Se você precisar, faça psicoterapia, frequente um psicólogo ou um psiquiatra de bom nível. Ele é um curso de treinamento da emoção, talvez do coach dos coaches, o coach de gestão da emoção, onde o eu desenvolve ferramentas para gerenciar pensamentos e administrar as emoções. Portanto, ele complementa não apenas o trabalho psicoterapêutico, mas também ele é preventivo. Ele vai ajudar você, seus filhos, seus colaboradores, seu parceiro ou parceira a desenvolverem técnicas para prevenir o mal do século e administrá-lo de maneira adequada e inteligente quando necessário. Quais são os sintomas mais importantes da síndrome do pensamento acelerado? Eu vou citar alguns. Sofrer por antecipação. Você gosta de ir em velório? Infelizmente, nós só vamos aos velórios quando perdemos alguém e vamos às lágrimas. Mas é quase que inacreditável. Toda vez que você sofre por antecipação, você vela os problemas do futuro, aquilo que ainda não aconteceu. E é incrível como o ser humano moderno, que não aprendeu a gerenciar pensamentos, tende a ser um escravo do futuro, daquilo que não aconteceu. Ele vela problemas, crises, rejeições, falências, dificuldades que ainda não aconteceram. Porque o seu eu tem defeitos como piloto da aeronave mental. E é vital, no mundo todo, aprendermos a fazer essa pilotagem. Caso contrário, é muito fácil acidentar. Outro sintoma da síndrome do pensamento acelerado: sofrer pelo passado, ruminar perdas, mágoas e frustrações. Se você for convidado na casa de alguém, você não vai entrar na cozinha e enfiar a cabeça na lata do lixo. Mas é quase inacreditável. Se considerarmos a nossa mente como uma grande casa, a tendência do ser humano é ir nos arquivos doentios, penetrar nas janelas killer, chafurdar na lama do que tem de pior. Crianças, adolescentes e adultos, bem como as pessoas da terceira idade, não aprenderam técnicas para ter um eu saudável que não se ancora em janelas killer, traumáticas ou doentias. Boa parte das pessoas que adoecem no mundo, centenas e centenas de milhões, vocês viram que 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, vão desenvolver um transtorno psiquiátrico. Grande parte dessas pessoas desenvolvem porque não aprenderam técnicas preventivas. O seu eu é um péssimo dirigente da empresa chamada mente humana, a única que não pode falir. O seu eu é um péssimo piloto da aeronave mental. Eles se ancoram nessas janelas, leem e releem mágoas, perdas, frustrações, rejeições, bullying e, consequentemente, quanto mais leem, quanto mais produzem pensamentos perturbadores e emoções tensas, mais provocam um fenômeno inconsciente da minha área de pesquisa, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, a arquivar janelas traumáticas, a expandir os núcleos doentios. Então, todas as vezes que nós fixamos o passado, somos refém do que já aconteceu, lemos e relemos a nossa memória, nós estamos trazendo o lixo do passado para o presente, infectando o solo do único tempo em que é possível ser feliz, relaxado e realizado. Bom, vamos falar de outros sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Ter dificuldade de conviver com pessoas lentas. Você é uma pessoa calma, tranquila, valoriza cada pessoa que está ao seu redor, com as suas particularidades cognitivas, seu raciocínio, sua memória, sua capacidade de observação? Ou você quer que os seus filhos, seu parceiro ou parceira e colaboradores sejam a tua imagem e semelhança? No mundo todo, há uma tendência do ser humano em ser um candidato a Deus. Ele sabe que é mortal, sabe que a vida é curtíssima para se viver, mas não sabe que ela é dramaticamente longa para se errar. Nós, todas as vezes que pressionamos, criticamos excessivamente, elevamos o tom de voz para que as pessoas possam ter um raciocínio, uma velocidade de pensamentos, um conteúdo ideológico, uma capacidade de compreensão da vida como a nossa. Estamos sendo deuses deles, querendo servos e não mentes livres com uma emoção saudável. Portanto, cuidado, uma pessoa
que tem a síndrome do pensamento acelerado, que é ansiosa, agitada e que quer que todas as pessoas ao seu redor vivam de acordo com as suas expectativas, ou seja, não tem paciência quando eles erram, não tem tolerância quando a velocidade e o conteúdo não corresponde ao portfólio dos seus desejos, essa pessoa aprisiona e não liberta, encarcera e não promove. Essa pessoa asfixia e não oxigena a capacidade de pensar de quem ama. Portanto, aprender a ser autor da própria história é aprender, em primeiro lugar, eu sou líder do teatro social, quando primeiramente eu sou líder do teatro da minha mente. Eu só consigo brilhar no ambiente das empresas quando primeiramente eu brilho na minha própria psique. Eu só consigo formar pensadores quando, em primeiro lugar, eu deixo de ser um repetidor de informação, eu liberto o meu imaginário para pensar, para criar, para desenvolver novas ideias, para fazer a diferença no teatro social. Bem-vindos, portanto, ao nosso curso de gerenciamento da ansiedade. Você vai ter uma oportunidade de ouro de aprender técnicas, ferramentas, para que possa ser protagonista da sua própria história. E o que você vai ver, treinar, aplicar no nosso curso Gerenciamento da Ansiedade? Em primeiro lugar, você vai ser apresentado à teoria da inteligência multifocal e saberá por que a sua mente é responsável pelos seus sentimentos, atitudes e também por doenças psíquicas e psicossomáticas. Você, em destaque, vai entender como é fácil nós construirmos fantasmas mentais, medos. Por exemplo, claustrofobia, medo de lugar fechado, fobia social, medo de falar em público, acrofobia, medo de altura, preocupação excessiva com o que os outros pensam e falam de nós, que é a fobia interpessoal. Enfim, porque nós, seres humanos, somos nossos piores inimigos. Logo depois de finalizar esse primeiro módulo, você passará a entender mais claramente a sua mente, ou o funcionamento dela, como se estivesse a vendo de fora para dentro. No módulo 2, nós falaremos dos fenômenos que constroem cadeias de pensamentos e que nos tornam extremamente complexos, tão complexos que quando nós não temos problemas, nós os criamos. Falaremos, por exemplo, do gatilho da memória, das janelas da memória, dos vários tipos de arquivos, por exemplo, janela killer, traumática, janela light, saudável, e das imensas janelas neutras, que contêm os conteúdos com baixo nível de emoção ou zero de emoção, a partir dos livros, a partir da TV, a partir dos ensinos nas escolas e assim por diante. Você saberá, sob um ângulo mais científico e mais profundo, como programar a sua memória, na verdade, como reeditar a sua memória para que o eu se torne escritor dos capítulos mais importantes. Você sabia que é impossível deletar a memória? Você jamais vai apagar seu sentimento de culpa, raiva, inveja, medo, autopunição. Você só pode reeditar as janelas da memória ou então construir janelas light, saudáveis, ao redor do núcleo traumático. Portanto, neste módulo, você vai fazer uma importante viagem para os bastidores da memória humana. E aí terá mais habilidade, claro, para dirigir o seu próprio script. E no terceiro módulo? No terceiro módulo, eu vou te dar algumas ferramentas importantes para que você descubra os papéis fundamentais do eu e trilhe o caminho para uma vida mais saudável. O eu não pode ser autossabotador. O eu não pode ser autopunitivo. O eu não pode ser tímido, frágil diante das dores e das crises, das dificuldades, mas ele pode e deve se tornar líder de si mesmo. Ele pode e deve se tornar um piloto saudável que faz um plano de voo para que a aeronave mental, para que você, na sua mente, possa viajar por ares nunca antes viajado, possa se tornar protagonista da sua própria história. Assim, você vai aprender técnicas de coach de gestão da emoção. O coach de gestão da emoção, com muita humildade, é a base de todos os coaches. Milhares de coaches no Brasil e também fora do país, em muitos países, usam a minha teoria, a inteligência multifocal, para os seus treinandos.
Agora você vai aprender diretamente comigo essas técnicas fundamentais para que você treine as suas habilidades para deixar de ser um servo, para se tornar o tanto quanto possível escritor dos capítulos mais notáveis para a sua personalidade, ir mais longe para a sua mente, ser mais criativa e produtiva para que a sua emoção possa se encantar com a vida como espetáculo único e imperdível. Claro, tudo depende de não apenas projetos de vida, mas depende de disciplina. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina ou garra sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem a ordens. Portanto, no quarto módulo, você vai entender melhor a síndrome do pensamento acelerado, as suas causas, os seus sintomas, como você piora essa síndrome e como você pode aliviá-la, que ferramentas você pode utilizar para deixar de ser vítimas das suas mazelas, do seu passado, em destaque dessa mente agitada que frequentemente nós temos e dessa sociedade altamente pressionadora para que sejamos um número de cartão de crédito, um número de passaporte e não um ser humano complexo e completo. Portanto, queridos amigos, essa é a estrutura básica do nosso curso, Gerenciando a Ansiedade, pode propiciar uma oportunidade de ouro para que você não tenha medo da vida, medo do futuro, não tenha angústias em relação à sua própria história, mas possa vivê-la de maneira mais intensa, rica e produtiva. Um forte abraço a todos vocês.